Olá pessoal, Gustavo Machado, canal Orientação Marxista. Recebi muitos pedidos dos inscritos aqui no canal para fazer uma reação, um react a esse vídeo, o que é leninismo, trotskismo é leninista, publicado aqui no canal História Pública. Evidentemente não vai ter como fazer um único vídeo reagindo e comentando a tudo isso aqui, é 1h e 34 minutos, todos conhecem os reacts aqui do canal Orientação Marxista. A minha ideia é parar o vídeo, comentar, entregar informações, indícios e etc. Confrontar mesmo as posições que estão colocadas e não ficar fazendo caras e bocas enquanto eu escuto o vídeo. Embora seja inevitável. Mas, nesse caso, eu resolvi fazer de um trechinho particular, que hoje vai ser sobre a ANEP, a nova política econômica, mas eu vou fazer vários vídeos sobre esse material aqui. Porque eu considero bastante importante, não pelo conteúdo, que como a gente vai ver, é bastante ruinzinho e não resiste a menor pesquisa, independente das posições de quem escuta. Mas, claro, várias pessoas que estão se iniciando na discussão, que ainda não a conhecem muito bem, caem na internet diante desses materiais, como é a primeira informação que lhe vem à mente, parece fazer sentido, porque é uma narrativa que eles constroem selecionando os trechos que querem, sobre a base de muita falsificação. Mas eu queria fazer aqui dois alertas, tá? Nesses vídeos que eu vou lançar a respeito desse material. O primeiro deles é o seguinte: muita gente, também já vi vários comentários assim, consideram esses debates uma perda de tempo, tá? Leninismo, Stalin, stalinismo, trotskismo, qual o sentido de se discutir isso? As pessoas pensam que na verdade é uma treta histórica a respeito da sua figura predileta, a sua figura histórica favorita, né? Então, por alguma razão, é tipo, sei lá, Neymar e Mbappé, né? Você tá a favor de quem? Do Neymar e Mbappé. Eu gosto mais de um, gosto mais do outro e por aí vai. E não tem nada a ver com isso, né? Na verdade, o que muitas vezes esses ismos representam é movimentos que foram construídos em base a certas concepções e tendo em vista essas concepções também a finalidade aonde se quer chegar, as tarefas que estão colocadas. Então, o que está por trás aqui são concepções muito diferentes, tanto do que está acontecendo, né, historicamente no momento no mundo, sobre quais ações que devemos tomar diante delas. Então, elas encerram concepções muito distintas. De modo algum, um conjunto de organizações ou indivíduos, simplesmente porque se consideram todos, por exemplo, socialistas ou mesmo marxistas, estão dizendo a mesma coisa, estão defendendo a mesma coisa e estão caminhando todos para o mesmo lugar. Então, é uma ingenuidade grande. Remeto ao último vídeo que eu fiz aqui no canal, acho que o penúltimo vídeo, se Marx lutava pela unidade da esquerda, o último, onde eu vou mostrar como Marx combateu socialistas a vida inteira. Na verdade, ele só combateu socialistas praticamente, porque por mais que alguns deles fossem bem intencionados, e alguns Marx até admite que eram, nem todos, as concepções eram equivocadas e levavam o movimento para a derrota, né? Ou pelo menos para uma finalidade distinta daquela pela qual ele lutava, lutando em função dos sujeitos sociais distintos. Aqui é a mesma coisa. Então esse debate é muito importante. Segunda coisa, algumas pessoas podem se perguntar, mas Gustavo, você vai falar coisas que é o exato oposto do que as figuras aqui da história pública falam. Em quem que eu acredito? Em você ou neles? Minha sugestão para vocês: não acredite em ninguém, nem em mim, nem neles. Verifique por sua própria conta, tá? Veja se o que eles falam, o que eu falo, diante dos textos existentes, das fontes existentes. Tem vários artigos, inclusive, que tratam dos temas, escrito pelos próprios agentes desse processo. Verifique qual que é a visão que faz sentido, tá? A credulidade não leva ninguém a lugar nenhum, tá? Você pode até ter relações de confiança com uma determinada pessoa, pela experiência que você teve, né? E essa relação de confiança pode até se confirmar. Não estou dizendo que você tem que desconfiar a priori de antemão de todo mundo. Mas uma relação de confiança, a partir de uma experiência que você teve com alguém ou com um grupo de pessoas e tudo, é diferente de ter credulidade, de acreditar em algo simplesmente porque foi A, B ou C que falou. Então, verifique por sua própria conta. Então, o trecho que eu vou falar aqui... e claro, não se esqueçam, eu já indiquei aqui no canal, vou aproveitar para indicar de novo e vou fazer isso em várias outras vezes, tá? Se vocês quiserem entender o que é o papel do stalinismo dentro da Revolução Russa, a contra-revolução que Stalin personifica, um processo que é muito maior do que ele, evidentemente, é meticulosamente escrito nesse trabalho aqui, ó.
tá? Comunistas contra Stalin, do Pierre Brouet, que é um trabalho que está baseado, escrito no início dos anos 2000, de um dos maiores historiadores da Revolução no século XX, e está baseado nos arquivos que foram liberados da União Soviética pós a queda da União Soviética, né? Então, são baseados não apenas nas fontes que já existiam antes, mas em muito material inédito. Vocês vão ficar chocados com o que acontece dentro do Partido Bolchevique, tá? A partir do controle de Stalin, que se inicia ali no início dos anos 20, de 1923, 22, 23, 24, e se expande aí ano após ano. Vocês vão ficar chocados com o que aconteceu e como se deu a luta entre comunistas e Stalin. Então, sugestão aí dessa obra que é fundamental, tá? Agora, indo direto ao tema do que eu vou passar o trechinho aqui e vou comentar. É sobre a ANEP. Escolhi a ANEP porque aqui vocês vão ter uma ideia muito clara do conjunto de falsificações históricas que está baseado nesse vídeo e na ausência completa de qualquer elemento. Não é uma interpretação possível, tá? Às vezes, existem posições diferentes sobre acontecimentos históricos que estão baseadas em interpretações diferentes dos mesmos fatos, dos mesmos acontecimentos, da mesma documentação. Isso é legítimo, né? Nem sempre a documentação por si só, as fontes por si só, os fatos por si só, não falam. Vocês têm que interconectá-los, ver como eles se articulavam com aquele contexto, com aquela situação, para entender o que de fato estava acontecendo. Nem sempre isso é fácil de fazer, nem sempre as conclusões são óbvias. Autores bons, bem intencionados, munidos das mesmas fontes, podem ter interpretações diferentes sobre os mesmos fatos. Aqui não é isso, tá? Aqui se trata de informações falsas, né? Não, de fatos falsos e interpretações impossíveis, como vocês vão ver nesse caso da ANEP. O que foi a ANEP? A Revolução Russa se dá num país sob certa perspectiva muito atrasado, no sentido de apropriação da natureza, de produtividade em comparação com os outros países do mundo. Então essa palavra atraso tem que ser sempre relativizada em relação a que se fala atrasado. Não é que era um país culturalmente pouco desenvolvido ou nada nessa direção. Era um país, a Rússia, que tinha 80% da sua população camponesa, né? 80% da população camponesa, quase todos em relações de dominação. Não era proprietário da sua fatia de terra, né? A pessoa arrendava, recebia uma fatia de terra, onde ela produzia tudo ali, tinha que entregar um excedente para os proprietários, né? As pessoas que só tinham o título de propriedade da terra e várias outras relações, tá? A Rússia, a questão da propriedade fundiária era muito diversificada. A Revolução Russa, ela expropria a indústria num ritmo até mais rápido do que eles imaginavam no primeiro momento, não vem aqui ao caso, ou seja, a indústria passa a ser controlada pelos trabalhadores, ela é coletivizada, ela é expropriada, e no campo você faz reforma agrária. Não tinha possibilidade de fazer coletivização no campo, porque você tinha milhões de camponeses, literalmente dezenas de milhões de camponeses, que exploravam pequenas fatias de terra de forma relativamente autônoma, ou às vezes até comunidades que exploravam fatias de terra relativamente autônoma, e que queriam ter a posse, a propriedade daquela terra no interior da qual eles já viviam. Não eram os grandes propriedades monopolistas, maiores que estados do Brasil, como a gente tem hoje no Brasil, por exemplo, é a forma dominante. A exportação brasileira é toda feita em propriedades gigantescas, tá? E mesmo a agricultura familiar no Brasil, como normalmente se chama, é uma enorme minoria da população, já são propriedades bastante alargadas. Então, a Revolução Russa promove, então, reforma agrária, ou seja, as pessoas que trabalhavam naquela terra passam a ser proprietários daquela terra. Isso gerou um enorme problema nos primeiros anos. A Rússia entrou numa guerra civil, foi invadida pelos países do mundo inteiro, se encerrou a Primeira Guerra Mundial, todos viraram as setas contra a Rússia. Quem não mandou soldado mandou dinheiro, ou pelo menos técnicos de alta patente. A Rússia vence a guerra, mas sai completamente destruída, né? A União Soviética, que veio a ser a União Soviética, vence a guerra, sai de maneira completamente desmantelada e ainda afetada por pandemias de gripe espanhola, né, que aconteceu, e a Rússia foi um dos epicentros, inclusive várias figuras importantes na Revolução morreram. Gerou uma situação muito paradoxal, né? Porque com a indústria completamente desmantelada, cidades destruídas em grande medida, todos os esforços voltados para a guerra como necessidade de sobrevivência, não se tinha simplesmente nada para entregar em troca aos camponeses, né? A indústria não produzia quase nada e os camponeses eram então taxados, porque toda a produção da Rússia
estava em torno das propriedades camponesas, desde as menores até as maiores. Então você cobrava impostos e taxações, inclusive para tentar desenvolver e reconstruir a indústria no ambiente urbano, e não tinha nada em troca para entregar. O que os camponeses faziam? Não vou entregar nada, né? Prefiro esconder o excedente da minha produção, por exemplo. Então, diante dessa situação desesperadora, foi criado na Rússia a ANEP, que permitia relações comerciais de troca no campo, enquanto aí, a partir das taxações que se davam sobre isso, procurava se desenvolver a indústria russa, que podia depois, inclusive, subsidiar e modernizar o campo, e desenvolver ao lado uma propriedade coletiva da terra que se tornasse tão produtiva que era muito mais atraente aos pequenos camponeses, principalmente, do que a vida miserável que eles levavam na sua pequena propriedade. Então essa era a ideia. A ANEP foi uma política desesperadora que foi adotada como uma tentativa de sair de uma situação de completo colapso econômico que se encontrava a Rússia pós-guerra civil naquele momento. Então vamos ver o que ele tem a falar a respeito da ANEP. Trotskistas. Esse aqui é o bom do bom, velho. Vocês vão amar essa citação do Trotsky, velho. Nova política econômica. Vamos entrar nessa. Nova política econômica. O que é o NEP? Nova política econômica. É uma política que foi lançada durante o governo do Lenin, em 1921, quando o Lenin era secretário-geral do partido, e foi o período mais liberal da política econômica soviética. Por quê? Os marxistas-leninistas e o Lenin defendiam que a União Soviética precisava de uma política econômica mista, até que o partido tenha angariado força suficiente entre o proletário e o campesinato para partir para uma outra etapa econômica. O Lenin defendia, com unhas e dentes, que essa nova política econômica não era contraditória com o socialismo. Ela era uma etapa do socialismo. Então, aí já tem primeiro aspecto, tá? Não, o Lenin defendia, sim, que essa política era contraditória com o socialismo, só que você não tinha outra saída, tá? Procurem os textos do Lenin sobre a ANEP. O Lenin sabia que óbvio que você desenvolver e dar liberdade para a propriedade privada no campo era contraditório com o socialismo, só que não tinha outra saída naquele momento. Tanto que a ANEP estava associada a um projeto que era de desenvolvimento da indústria que já havia sido coletivizada, que não virou propriedade privada, tá? E a tentativa de se desenvolver a propriedade coletiva, porque só assim você poderia pôr fim à ANEP no campo. Tá? Segundo, o Trotsky defendeu a ANEP. O Trotsky não só defendeu a ANEP, como um ano antes de Lenin propor a ANEP, ele propôs algo muito similar, que era a Gosplan, que era idêntico à ANEP, como uma tentativa de sair dessa situação, que naquele momento ele perdeu a votação. Então, na verdade, o primeiro a sugerir o conteúdo do que foi a ANEP foi o Trotsky. E depois, quando o Lenin propôs, o Trotsky votou a favor. Ele apoiou a ANEP. Percebem? Ainda que era, sim, algo contraditório. Não era uma etapa necessária do capitalismo, do socialismo. Olha que loucura. Então, agora o socialismo, para se desenvolver, ele tem que ter como etapa necessária o capitalismo. Isso era a concepção dos mencheviques, né? Comece a pensar. Vocês vão entender por que os partidos stalinistas, sobretudo nos anos 30, vão defender que os partidos comunistas, os PCs no mundo inteiro, apoiem a sua burguesia nacional desenvolvimentista. Né? Por meio dessa medida, por exemplo, aqui no Brasil, o PC força Luiz Carlos Prestes a apoiar Getúlio Vargas. Ele sai da prisão, né? Depois de ter sido preso, depois da intentona do governo Vargas, ele sai em 45, já apoiando o candidato do Vargas, nas eleições presidenciais no Brasil, o Dutra. E foi assim nos PCs no mundo inteiro. No mundo inteiro, para que lutavam os partidos comunistas? Para a construção do socialismo? Não, para desenvolver o capitalismo, por causa da necessidade de uma etapa capitalista. Então a ANEP, a sua necessidade está associada às condições específicas russas. E também a destruição tremenda que foi produzida no processo da Guerra Civil, quando o mundo inteiro atacou o que foi o resultado da Revolução de Outubro. E era, sim, contraditório. Tanto que teve que ter, ao lado da ANEP, medidas de desenvolvimento da propriedade coletiva que já existia na indústria e fazê-la também no campo, para que você conseguisse ganhar os camponeses para a propriedade coletiva. Tá? Então, sim, essa política ANEP do Lenin foi apoiada pelo Trotsky e nunca foi uma etapa necessária do capitalismo. Né? Aliás, essas noções das etapas, eu vou desconstruir aqui no meu livro, são exatamente as filosofias da história do quais os mencheviques se baseavam e do qual o stalinismo vai se basear
ainda que por outras razões. Vamos lá. O Trotsky se opôs ao NEP. Tá vendo? Mentira histórica. O que ele fala aqui que o Trotsky se opôs à NEP é uma mentira do ponto de vista historiográfico, amplamente documentada. Volto a insistir, não precisam acreditar em mim. Investiguem por sua própria conta se Trotsky foi contra ou foi a favor da NEP quando ela foi proposta por Lenin em 22. Ele não só foi a favor, como ele chegou a propor um ano antes. Só que ele sabia, como Lenin, que ela era contraditória com o desenvolvimento do socialismo. Por isso que os dois sabiam que tinha que ter, ao mesmo tempo, contramedidas, usar dos recursos que você conseguia extrair por meio da taxação da propriedade, principalmente das grandes propriedades camponesas, para que elas não se tornassem megas propriedades capitalistas, e usar esses recursos para desenvolver a propriedade coletiva da indústria e do campo. Dizendo que o NEP restauraria o capitalismo na Rússia, enfraqueceria a ditadura do proletariado. O Trotsky... Veja a manobra que ele faz, tá? Não sei o nome, tá? Da figura aqui do canal História Pública. Olha a manobra que ele faz. Após a morte do Lenin, após o domínio do grupo de Stalin no Partido Bolchevique, eles passam a tratar a NEP não mais como algo que foi necessário adotar, mas que era contraditório com o próprio socialismo e pelo qual você tinha que ter contramedidas. Não, a NEP já era o próprio socialismo. O que era a NEP? A livre troca e relações de propriedade no campo. Que quanto mais os camponeses acumulassem e se enriquecessem, mais socialista a União Soviética ia se tornar. Olha que loucura, tá? E eu não estou exagerando. Inclusive o Bukharin, que à época esteve junto com Stalin, ele chega a formular uma palavra de ordem que se transforma, que era camponeses enriquecei-vos, por meio da propriedade privada, da venda de mercadorias, tá? Inclusive empregando muita gente, como eram chamados os kulags, que eram os grandes proprietários camponeses na Rússia. A tal ponto de que essas propriedades, as grandes, né, não os pequenos camponeses, de fato se enriqueceram, ficaram tão grandes que ameaçaram o próprio Stalin e ele vai fazer a coletivização forçada tempo depois. Olha o que ele está fazendo. Ele transforma a crítica que o Trotsky faz nos anos seguintes, no final dos anos 20, ao fato da NEP ter se tornado uma espécie de política oficial de Estado e o segredo do socialismo ser fortalecer a propriedade privada no campo, e o Trotsky vai defender o contrário, falar, não, aqui nós temos que ter medidas para desenvolver a propriedade coletiva. A NEP é uma medida transitória, muito contraditória. E que se nós não tivermos contramedida, isso vai caminhar para onde? Para a restauração do capitalismo. Eles transformam isso na ideia de que o Trotsky teria se oposto ao Lenin lá em 1922, quando ele colocou a NEP. Isso é uma mentira, tá? Inclusive, quando eles vão responder, se por acaso responder, eles vão ter que admitir, porque não tem como negar isso. Isso é amplamente documentado, tá? Inclusive, a proposta da oposição de esquerda em relação à questão da NEP, eu peguei aqui, cheguei até a mostrar aqui naquele vídeo que eu reagi ao Jones Manuel, está escrito, é publicado em português. Esse livro do Preobrazhensky é traduzido como A Nova Econômica, eu nunca entendi essa tradução, A Nova Economia, onde aqui vai se mostrar, por meio de taxações muito baixas aos pequenos camponeses e uma taxação progressiva, similar a imposto, né, sobre a riqueza e a grande propriedade, uma taxação progressiva nos médios e grandes camponeses, os kulags, como se tinha que utilizar esse recurso de modo a ter uma acumulação que permitisse o desenvolvimento tanto da propriedade coletiva nas cidades como da propriedade coletiva no campo, de modo a ganhar os pequenos camponeses para a propriedade coletiva, porque você ia viver melhor dentro dela do que na sua pequena propriedade. Era essa a estratégia, feita com todo detalhe aqui. O que virou o stalinismo depois? O socialismo é desenvolver a propriedade privada e o mercado, por meio da NEP, que era o oposto do que o próprio Lenin pensava. Tá? Vamos lá. Defendia uma postura ultra-esquerdista de coletivização imediata. Só que aí que vem o bom do... Mais uma falsidade histórica. A posição defendida pelo Trotsky está escrita aqui pelo Preobrazhensky, que era membro da oposição de esquerda, tá? Que não era uma proposta de coletivização imediata do campo. Vejam lá, achem, fica aí o desafio para toda a turma do História Pública. Documentem, mostrem onde está o Trotsky sendo contra a NEP em 1922. 2. Mostrem qualquer fonte que ele defendesse a coletivização imediata. Quem fez isso foi Stalin. Olha que loucura, olha que inversão completa da realidade. Eles fomentaram a propriedade privada no campo, quando os grandes camponeses, os kulags,
russos começaram a ficar tão poderosos que ameaçaram o próprio poder da burocracia de Stalin, eles mataram todo mundo. Eles dizimaram todo mundo na virada dos anos 20 para os anos 30 e fizeram a coletivização forçada. Vocês não precisam ler trotskistas para vocês acreditarem nisso. Podem ver a documentação ou qualquer livro de história que trate do tema, por qualquer tipo de autor. Tá? O Hobsbawm, que era do PC, por exemplo, ligado ao PC, vai tratar disso, por exemplo. Tá? Então veja, não é que ele tem uma interpretação que eu não concordo, é só informação falsa. Tá certo? Tudo bom. Em 1928, o Stalin encerra a NEP e começa o período da coletivização do campo, que é a coletivização forçada e imediata que ele atribuiu ao Trotsky. Tá entendendo? Se vocês pegarem um livro do Trotsky que se chama A Revolução Traída, ele vai tratar desse processo com bastante detalhes, inclusive, explicando o que aconteceu, qual era a posição dele, o que foi feito, os milhões de mortos que gerou a coletivização forçada sob Stalin, tá? Amplamente documentado. De fazer um recorte de 28 até 34, um período um pouco mais encerrado. E aí olha o que o Trotsky tem a dizer a respeito do encerramento da NEP. A coletivização correta e economicamente sadia, em um dado estágio, não deveria levar à eliminação da NEP, mas à reorganização gradual dos seus métodos. Que é o que o Trotsky sempre defendeu, percebe? Nunca se tratava da expropriação. Olha a contradição do próprio discurso dele. Ele falou no momento imediatamente anterior que o Trotsky defendia a coletivização imediata, o que é mentira, é falso, é mentira, documentalmente falso. Né? E o que ele está lendo agora é o que o Trotsky sempre defendeu. Então, a supressão da NEP tinha que ser gradual, por aqueles métodos e meios que eu falei antes, e que estão expostos aqui no livro do Preobrazhensky. Provavelmente ele vai dizer depois que o Trotsky mudou de posição em relação à posição que ele no vídeo atribuiu ao Trotsky. Percebe que loucura? Vamos lá. A regulação do mercado deve depender das tendências que estão sendo produzidas por intermédio dele. Ao eliminar o mercado e instalar em lugar dele bazares asiáticos, a burocracia tem criado as condições para as mais bárbaras flutuações de preços e, consequentemente, colocou uma mina sobre os cálculos comerciais. Com esse resultado, o caos econômico tem sido redobrado. É o que levou, inclusive, a milhões de mortos na Ucrânia. Tá? Inclusive isso, que eles vão negar, que é algo similar a negar o Holocausto, muito embora sim, o que aconteceu na Rússia foi muito diferente do que aconteceu na Ucrânia, né? Porque lá não foi uma política de extermínio de um povo, foi uma política de extermínio de uma classe social pela força. Economia soviética em perigo em 32, quando a coletivização do campo já estava acontecendo e a NEP já tinha sido encerrada. Vocês conseguem entender o que ele está falando aí? O Trotsky está falando, como é que faz o cálculo econômico no socialismo, hein, Frog? Como é que faz? Como é que vai? Mas e o como é que vai calcular os preços? Como é que vai calcular os preços? Mas como é que calcula o cálculo econômico? Como é que calcula preço? Me explica, porra. O Trotsky, ele estava errado nos dois períodos. Quando o NEP se inaugurou, ele foi contra... Falso, mentira, tá? Fique claro aí pra todo mundo. Não foi contra, nunca foi, tá bom? Provem. Dizendo que ia restaurar o capitalismo na Rússia, não restaurou. E quando o NEP foi encerrado, ele foi contra, dizendo que isso ia arruinar a economia soviética. Não arruinou. Não arruinou, não. Os milhões de mortos que tiveram, né? A fome generalizada foi produto do destino divino. Então, Isso é tão documentado, gente, o caos que ficou a União Soviética, a Rússia, sobretudo, o conjunto dos países, depois da coletivização forçada. Vocês podem ver a curva, façam essa experiência, tá? Pegam a curva de desenvolvimento econômico da Rússia e da União Soviética no período, foi a barbárie, o caos completo, pessoas morrendo de fome pelas ruas. O que os caras fizeram? Eles fizeram um confisco completo da produção dos camponeses e, inclusive, os impediram de entrar na cidade e os deixaram para definhar. Tá entendendo? Trotsky estava defendendo que não devia se eliminar os kulaks. Ele defendia a restrição da exploração kulakiana, digamos assim. Anos antes, o Stalin estava defendendo para os kulaks se enriquecerem. Enriquecei-vos. Enquanto a proposta da oposição de esquerda sempre foi que eles fossem fortemente taxados, de maneira a que isso não acontecesse. Cara, é tanta coisa documentalmente falsa que é até difícil de comentar.
era basicamente a gente tem que permitir que o capitalismo continue existindo no campo para calcular o preço do mercado. Sobre nenhuma hipótese, né? Sobre nenhuma hipótese. Tentem achar qualquer trecho do Trotsky onde ele fala que as necessidades da ANEP se devem ao cálculo de preço. As razões pelo qual o Trotsky defendeu a ANEP desde o início, conforme ele falsificou aqui, são as mesmas de Lenin, por uma situação desesperadora e absolutamente contraditória. Então esse trechinho aqui, tá? E aqui termina a parte da ANEP. Dá para vocês terem uma ideia muito clara do que está acontecendo. E claro, os preços aí se fazem presentes porque as relações se dão por meio do comércio em meio à própria ANEP. Tá? É óbvio e é evidente. Agora, só por aqui vocês têm uma ideia. O que se tem aqui não são posições diferentes. Tá? O que se tem aqui são falsificações sistemáticas e conscientes. A não explicitação de que o Trotsky foi o primeiro a propor algo similar à ANEP, a Gospel, um ano antes. O Trotsky defendeu a ANEP, votou a favor da ANEP, nunca esteve genericamente contra a ANEP, ponto 2. Ponto 3. O que o Trotsky se opunha era a ideia de que o desenvolvimento do socialismo seria o desenvolvimento da propriedade privada no campo. Camponeses, enriquecei-vos, como defendia Bukharin e Stalin até 28. Pelo contrário, a taxação progressiva sobre essa propriedade e a utilização desses recursos para o desenvolvimento da propriedade coletiva que já existia no ambiente urbano e que ela se desenvolvesse também no campo para que a ANEP pudesse ser substituída paulatinamente na medida que os camponeses se incorporavam à propriedade coletiva. Tudo descrito aqui no livro do Preobrazhensky, que é um livro muito conhecido, vocês vão achar vários artigos por aí que resumem o que ele pensa, podem ler por sua própria conta. Tá? Pode ser que existissem outras propostas melhores? Claro que pode ser. A proposta do Trotsky é necessariamente a suprema e a melhor de todas? Claro que não. Pode ser que existam outras, mas não tem nada a ver com o que está sendo colocado aqui. Quando, portanto, o Trotsky vai se opor ao fim da ANEP, quando os kulaks começam a ameaçar o Stalin, os kulaks que ele defendia antes passam a ameaçar Stalin, o que passa a defender o Stalin e a política que é implementada na União Soviética? A coletivização forçada, que leva à morte de milhões, literalmente. E Trotsky, defendendo a mesma posição de antes, continua no período seguinte a defender não por causa de cálculo econômico, mas porque ele sempre foi contra a coletivização imediata e forçada. Tá? Gustavo, eu acredito em você ou neles. Investiguem por sua própria conta. E fica aí, o desafio. Né? Para vocês provarem que não são falsificadores da história, mostre a documentação de que o Trotsky foi contra a ANEP em 22, mostrem a documentação de que ele defendeu em algum momento a coletivização imediata e que essa última posição que vocês mostraram aí contradiz a que ele defendia primeiro. Tá bom? Um abraço, até os próximos vídeos.